Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Estamos fazendo este estudo cronológico, sequencial, para aqueles que vêm nos acompanhando já ao longo do tempo. Já que estamos no 10º ano da revista, no 2º mês, hoje vamos estudar a revista de fevereiro de 1867. Que contém 14 artigos, alguns deles, 3, fazendo referências a notícias bibliográficas. Já aproveitamos para citar que está bem no final da revista. Às vezes Kardec deixava para o final noticiar obras, livros que tinham correlação com a ideia espírita. Naquela época, a literatura espírita era mais reduzida, nem se compara ao que nós temos hoje. Mas Kardec, por isso, aproveitava quando a obra trazia algum ponto de afinidade com a doutrina, ainda que não fosse 100%, integralmente, mas falando de reencarnação, ou falando de intercâmbio, ou falando de imortalidade. Kardec aproveitava para divulgar essas obras. Naquela época eram muito importantes, que a ideia espírita crescesse também por essa via, nesse formato. E aqui ele vai indicar um livro que é um estudo sobre a poesia mediúnica, que é do senhor Vavasseur. Inclusive nós já citamos ele algumas vezes em algumas poesias da Revista Espírita. Aliás, aqui no mês de fevereiro de 67, nós encontramos mais uma poesia desse médium, senhor Vavasseur, com o título Lembrança, uma poesia longa. Para quem gosta de poesia, a Revista Espírita deve conter em torno de 20, 25, talvez um pouco mais, poesias que, na sua maioria, tinha um grande valor pela questão mediúnica, não muitas vezes pela questão de pureza doutrinária, mas eram médiuns sem conhecimento de poesia, que mediunicamente recebiam dos espíritos a poesia para demonstrar essa influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Então fala desse livro, fala um livro de nova teoria médico-espírita. Naquela época ainda bem embrionário, esse estudo da medicina, dos médicos, dos princípios espíritas. Hoje temos a AME, a Associação Médica Espírita, que promove encontros, congressos, reúnem nos estados, em regiões, os médicos espíritas se unem para discutir temáticas das suas áreas profissionais à luz da doutrina espírita. Mas naquela época, Kardec já falava dessa obra, dizia um prospecto em italiano que nos foi enviado. E Kardec também vai citar, que nós já comentamos na revista passada, Miret, que é um romance espírita, pelo senhor L. Sauvage, membro da Sociedade de Homens de Letras. E já comentamos aqui que Kardec cita muito esse romance por conter ideias espíritas, a reencarnação, por exemplo, e hoje temos uma literatura nessa área de romances espíritas muito vasto. O alerta que sempre fazemos é o cuidado com a qualidade doutrinária. Só repetindo o que nós já comentamos em outras oportunidades, não basta apenas um enredo, uma história bonita. Há que se ter qualidade moral, há que se ter qualidade doutrinária, e nós encontramos muitos espíritos que mantêm esta qualidade, se utilizando de médiuns sérios, Victor Hugo, Leon Tolstói, Charles, muitas vezes pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo, o Espírito Emmanuel também tem os seus
a sua escrita nessa área do romance. São livros que você lê, trazem um contexto de época, uma história, que atende a essa qualificação de romance, mas para ser um romance espírita, há que se ter esse acréscimo de conhecimentos doutrinários que são ali estudados, um acréscimo de moralidade. Por isso, muito cuidado nos romances espíritas que nós temos nas casas espíritas, ou que divulgamos, incentivamos, porque muitas vezes são de má qualidade doutrinária, ou de quase nenhuma qualidade doutrinária. E muitos dos espíritas, alguns por preguiça de estudar, de ler e de refletir, e hoje nós vamos falar um pouco disso, a importância do refletir, acabam optando por essa leitura, digamos assim, um pouco mais, entre aspas, água com açúcar, uma leitura mais superficial, mais simples, não que não tenha o seu valor, mas dentro do que nós chamamos romance espírita, espera-se muito mais. Tem que induzir o leitor a uma reflexão moral e doutrinária profundas, de forma que há que se ter muito cuidado quando nós indicamos, presenteamos um romance espírita para alguém. Temos na literatura espírita os de boa qualidade. Citei alguns, busquemos esses. E tomemos cuidado, evitemos os de má qualidade doutrinária ou de nenhuma qualidade doutrinária. E vamos aos poucos ajudando ao movimento espírita a entender a importância do estudo, da reflexão profunda, do parar para pensar, de leituras às vezes um pouco mais densas, além do que nós estamos acostumados a pensar, mas é assim que nós progredimos, através deste exercício intelectual. Não podemos ter preguiça de ler, de refletir, de indagar, e a doutrina espírita trabalha muito isto em nós. A fé racional, lógica, distanciando-se da chamada fé cega. E esta revista de fevereiro de 67, vemos que muitos artigos, certamente Kardec os agrupou até por essa similaridade temática, e vai tratar muito dessa questão. O iluminismo veio preparando o caminho para a doutrina espírita. Lá, 2, 3 séculos antes do espiritismo, espíritos missionários reencarnaram, ajudando a humanidade a romper as amarras da religião dominante, que proibia o indivíduo de pensar, que impunha dogmas, muitos dogmas hoje, que afrontam o que a ciência já nos mostra como realidade, de forma que a doutrina espírita nos propõe isto. Kardec começa o primeiro artigo da revista com livre pensamento e livre consciência, resgatando um texto do mês anterior, onde ele pôde estudar. Nós vimos ali, o título do artigo é Olhar Retrospectivo. E ele ali trouxe alguns tipos de pessoas daquela época e fez alguns comentários. Então ele citou os sensualistas, os despreocupados, os crentes satisfeitos, os fanáticos, os crentes não satisfeitos. Nós fizemos algum comentário. Quem quiser buscar o vídeo de janeiro de 67, mas não citamos todos pela extensão do artigo, mas num dado momento Kardec fala dos livres pensadores. E agora ele aproveita para desenvolver esse tema e fala divide em 2 grupos. Porque livres pensadores, o próprio nome diz, naquela época havia grupo de pessoas que assim se autodenominavam, que assim se identificavam. Kardec cita até jornais da época que tratavam dessa temática, e com esse nome em francês, livre pensamento ou livre consciência, e dividia-se basicamente em 2 grupos, os incrédulos e os crentes. Os incrédulos, aqueles que, embora pensam, reflitam, olhem à volta, não enxergam a divindade, a criação de Deus, acreditam que tudo é produto do acaso, mas isso eles não aceitam por imposição, aceitam por livre pensamento.
e nós respeitamos. E existem os crentes, que é aqueles que não estão presos a sistemas ou dogmas. Alguns vão se libertando do jugo da fé cega. Alguns vão caminhando mais lentamente, outros mais rapidamente, cada um de acordo com o seu grau de maturidade espiritual. Na atualidade, é muito comum nós encontrarmos alguns simpatizantes da doutrina espírita, conforme vimos no mês anterior, que muitas vezes não rompem com a sua religião original, mas já rompendo as algemas da fé cega, procurando se tornar um livre pensador, eles já começam a questionar alguns pontos, alguns dogmas da sua religião, e acabam encontrando respostas na doutrina espírita. Então a pessoa questiona, não aceita mais o céu e inferno clássicos como local de beatitude ou sofrimento eternos. Há pessoas que vão discordando da criação da Terra em 6 dias, conforme está no Gênesis, porque a ciência nos mostra de forma diversa. Outros discordam de outros pontos. E assim o espírito vai progredindo gradativamente, porque o progresso não dá por saltos. Ninguém salta da fé cega para uma fé racional absoluta em todos os pontos. Normalmente o espírito vai questionando este ponto, aquele ponto. Alguns chegam na casa espírita questionando, negando 2 pontos da sua religião original. Por isso buscam a casa espírita como simpatizantes de início. Ali se identificam, começam a perceber a grandeza de se pensar aliando ciência, religião e filosofia, que é justamente o que propõe a doutrina espírita. E Kardec cita um trecho desse jornal, do Livre Pensamento, onde Kardec, naturalmente, que, embora concordando com o livre pensamento, muitas vezes não concordava com alguns pontos que estavam no jornal da época. Ali o texto que Kardec separa aqui, as questões de origem e de fim, até aqui preocuparam a humanidade, ao ponto de por vezes lhe perturbar a razão. Esses problemas, que foram classificados de temíveis e que julgamos de importância secundária, não são do domínio da ciência. Aliás, o nosso objetivo é só nos ocuparmos dos assuntos abordáveis pela observação. Pretendemos ficar na Terra. Então são os livres pensadores incrédulos. E Kardec, naturalmente, que à luz da doutrina espírita, e inclusive ele cita aqui, o jornal, uma frase de Helvétios: é preciso ter coragem de ignorar o que não se pode saber. E Kardec vai desenvolver um texto extraordinário, que nós aqui recomendamos a leitura. É um texto longo, mas muito proveitoso. Primeiro, Kardec vai falar como que nós poderíamos colocar como uma questão secundária a origem, e o fim. De onde viemos, para onde vamos. Então, é algo capital, é algo que está ligado à filosofia, é algo que está ligado ao nosso presente. Porque conforme entendemos a nossa origem e o nosso fim, naturalmente que isso norteará o nosso presente, a nossa forma de entender a vida, as escolhas que faremos, o exercício do livre-arbítrio. Isto, dependendo de como entendemos a origem e o fim da existência, isso terá uma influência benéfica ou maléfica no nosso caminhar. Se eu mantenho o pensamento profundamente materialista, é claro que eu vou atribuir, eu não tenho, tudo ao acaso. A minha origem biológica foi com a concepção ou com o nascimento, e o meu fim será com a morte. De forma que o indivíduo poderá se sentir tentado a uma vida irresponsável do ponto de vista moral, usufruindo a vida, os prazeres materiais, porque logo mais deixarei de existir. De forma que esta frase, pretendemos ficar na Terra, ou seja, somente naquilo que nós podemos ver, tocar, sentir, escravo dos 5 sentidos, é algo profundamente prejudicial ao nosso processo de evolução.
De forma que, usando mesmo esta ideia do livre pensamento da fé racional, nós temos que olhar para o alto, para o divino. Nós devemos buscar as informações e estar abertos a novos conhecimentos que atendam à nossa razão. Não impostos, mas que atendam à nossa razão, que guardem uma lógica, um bom senso. Por isso Kardec também questiona a frase de Helvétius, aqui citada, porque ele diz que nós não podemos, diz Helvétius, é preciso ter coragem de ignorar o que não se pode saber. Não, nós não podemos continuar na ignorância. Nós temos que sair da ignorância, sair da treva na direção da luz, buscarmos a luz do conhecimento, para que possamos buscar aquilo que ainda não entendemos, aquilo que ainda não compreendemos. E a doutrina espírita, diante da sua proposta, daquilo que os benfeitores espirituais revelaram e Kardec codificou, foi uma amplitude de conhecimento, de entendimento da vida futura, da nossa essência espiritual, da reencarnação, o sentido da vida, o progresso intelecto-moral, a lei de causa e efeito. Então nós fomos saindo da ignorância na direção do conhecimento. E Kardec até inverte, muda um pouco esta frase dizendo: é preciso ter a coragem de confessar a sua ignorância sobre aquilo que não se sabe. Então nós reconhecemos a ignorância sobre determinado assunto, o que não nos impede de buscar o conhecimento. É o primeiro passo. Desconheço, mas desejo conhecer. Aí, movido por esta fé racional, por esse desejo de aprender, o progresso intelectual, nós vamos buscar o conhecimento. Porque a primeira proposta, é preciso ter coragem de ignorar o que não se pode saber, geraria uma posição muito de acomodação. Não sei, não me cabe saber, e a pessoa ficaria estagnada. De forma que a doutrina espírita nos convida a esse pensar, a este refletir. Hoje temos, o Chico nos legou 400 e tantas obras, Divaldo, 250, 70, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, falando das obras psicografadas. Mas escritores inspirados pelo alto que trouxeram, Hermínio Miranda, Hermínio Corrêa Miranda, nós lembramos de tantos, Carbachútil, Herculano Pires, enfim, os clássicos da doutrina. Quanto conhecimento! Há um limite? Claro. No nosso atual estágio de evolução, há um conhecimento que nós não temos acesso pela nossa imperfeição. Não que é escondido de nós propositadamente, mas é porque nos falta mais amplitude intelectual e mais moralidade para alçarmos voos na direção de outros conhecimentos. Mas o educandário terrestre ainda tem a possibilidade de nos ofertar uma ampla gama de conhecimentos. E a doutrina espírita, enquanto religião, caminhando de mãos dadas com a filosofia e com a ciência, é aquela que, na nossa visão, mais nos aproxima de um conjunto de conhecimentos mais amplos que nós podemos ter acesso aqui na Terra, mas que não fica estancado. Jesus diz: a quem mais tem, mais se dará. À medida que a humanidade progredir, se interessar por este alimento da alma, se interessar por esta riqueza intelectual, se interessar pela leitura, pelo estudo, pela reflexão, pelo aprendizado, e for buscar dentro da racionalidade, naturalmente que no futuro os espíritos revelarão novos conhecimentos. É sempre assim. A partir de um novo conhecimento que se adquire, abre-se portas para novos conhecimentos a partir desse conhecimento adquirido. Aí nós avançamos um pouco mais. Novos conhecimentos abrem portas para novos conhecimentos. Então é um ciclo contínuo. E esta sede de saber é algo que deve fazer parte da criatura humana. E isto, à luz da doutrina espírita, ganha uma amplitude maior. Kardec diz aqui: alguns não compreendem e não admitem a perpetuidade e a perfectibilidade do ser espiritual. Ou seja, a nossa perpetuidade, somos imortais. Então temos aí a eternidade para o aprendizado, para o estudo, para alçar voos na direção do intelecto e da moralidade. Seremos igual a Deus? Não, Deus é único, Ele é absoluto.
mas chegaremos cada vez mais próximos da divindade, já que ele é infinito, já estudamos isso na revista, uma comunicação espiritual de Mach, esta estrada infinita de evolução, como Deus é absoluto, sempre haverá uma distância entre nós e ele, mas sempre haverá uma estrada infinita a se caminhar na direção do aprendizado e da moralidade. De forma que a nossa imortalidade e a nossa perfectibilidade, o germe da perfeição em nós, a reencarnação, vai permitindo que nós possamos ir desabrochando este conhecimento latente que trazemos. De forma que esta visão espírita é um convite vigoroso para rompermos com a fé cega, rompermos com este distanciamento da ciência que algumas religiões criaram, para que a gente possa ir buscando este maior entendimento da vida. Kardec cita alguns exemplos de conhecimentos que foram sendo descobertos. A força da gravidade, questões até que muitas vezes a gente não consegue nem enxergar, já que aqui fala que a gente tem que ficar preso à Terra. Há questões que nós não tocamos, que nós não vemos e que existem, e que regulamentam ou regulam a nossa existência. Então Kardec faz um exemplo, e ele diz: dá-se o mesmo com Deus e a vida espiritual, que se julga pelos seus efeitos. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A força da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Kardec cita a questão do pensamento, que é algo menos perceptível do que o pensamento, mas ele existe. É um atributo do espírito, segundo a doutrina espírita, e não uma secreção do cérebro, como alguns materialistas acreditavam e acreditam. E aí Kardec diz: tanto valeria dizer que o prisioneiro, que apenas pode dar alguns passos em sua cela, é mais livre que o que corre os campos. Se crer nas coisas do mundo espiritual, que é infinito, não é livre, vós o sois 100 vezes menos, vós que circunscreveis no estreito limite do tangível, que dizeis ao pensamento. Então vejam só, há uma outra lição aqui que vai falar também a respeito disso, porque caminham de mãos dadas a questão de liberdade e a vitalidade intelectual. Às vezes, uma pessoa que está presa é mais livre do que aquela que está solta e pode ir para onde quiser. Mas a pessoa está aprisionada pela sua pequenez intelectual, pelas suas paixões desgovernadas, pelos seus limites morais, e ela se compraz nisso. Não enxerga, não entende que pode ir além. Então ela está prisioneira. Pode caminhar, ir para onde quiser, correr nos campos, e há determinados prisioneiros que estão presos num local limitadíssimo, cujo pensamento vai longe, que concebe, que pensa, que olha para o divino, que olha para o alto e vê a amplitude da vida. Como nós lembramos da história do filósofo Sócrates, que o nosso querido Divaldo conta na palestra, que condenado à morte por perverter a juventude, e ele é preso, e seu discípulo Criton vem até ele e fala: mestre, tu está preso. Não, estas paredes não me detêm. Mas mestre, tem celas aqui. Tu está preso. Não, essas paredes não me detêm. Aonde vai meu pensamento, aí vou eu. Presos estão aqueles que trazem os seus limites, as suas dificuldades. Onde vão, levam consigo. Meu pensamento voa. Mas tu irá morrer. Quem não irá? Nasceu, está destinado à morte, mas tu irá morrer antes. Tu és o mau filósofo. Sócrates viverá. E no dia seguinte, após tomar a cicuta, o veneno, Criton vem até ele: mestre, onde quer que enterremos o seu corpo, na ágora, na praça, na estrada, Criton, o corpo, jogam em qualquer lugar. Sócrates não está mais dentro dele. Então olha que Sócrates demonstrava esta amplitude, este pensamento que voava, este intelecto que se agitava, sempre procurando entender os mistérios da vida. A doutrina espírita é um convite a isso. A sua literatura vasta nos convida a tanto a aprender.
o espírita que está no grupo de estudo deve ser aquele que sempre vai ao grupo de estudo com esta alegria pelo aprendizado, pela troca de informações. Nós jamais deveremos perder esta alegria de estudar a veneranda doutrina espírita. Mas é claro que o nosso intelecto não precisa ficar preso apenas ao conhecimento espírita. Há uma cultura geral, com as bases espíritas muito bem estabelecidas, até a necessidade desta amplitude intelectual, conhecer um pouco conhecer a história, a geografia, conhecer outras áreas do conhecimento humano. Isso é muito importante para o progresso do espírito. E com os alicerces no Evangelho e na doutrina espírita, naturalmente que nós vamos sabendo selecionar o joio do trigo, ou seja, aquela informação que de fato é condizente com as leis divinas e aquelas que não são. De forma que é um artigo muito interessante. Kardec nos convidando para este exercício da faculdade de pensar, do pensamento livre, diz ele, pensar por si mesmo. Nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Ele dela faz um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Muitos de nós trazemos ainda esta postura do processo evolutivo. Alguém pensa por nós, alguém decide por nós e ficamos nessa situação de passividade. Estamos há muitas reencarnações assim acostumados e temos que romper com isto, acostumarmos-nos a aprender a refletir, a pensar, a tomar decisões do ponto de vista moral que sejam saudáveis, mas vamos aprendendo a fazer escolhas, a pensar, a discordar, a questionar, a perguntar e não simplesmente acostumados que fomos a aceitar de uma determinada forma e não nos caberia questionar, porque era um dogma. E muitas vezes, alguns de nós, por essas experiências reencarnatórias, sofremos com a própria vida, muitas vezes por discordar. Mas hoje os tempos são outros. Estamos nesta época de transição e a doutrina espírita também nos convida, diz Kardec, ao exercício da tolerância. Tolerância. Outros poderão, dentro do seu livre pensar, conceber de forma diferente. E nós respeitamos. O Livro dos Espíritos trata da liberdade de consciência. Cada qual tem a possibilidade de pensar como lhe apraz. Nós não podemos impor, porque senão seria a fé cega, impor. Porque a pessoa somente passa, diz aqui Kardec, antes de crer é preciso compreender. Então a pessoa terá seu tempo para compreender, para entender a reencarnação como mecanismo da justiça divina, por exemplo. Não adianta impor para que a pessoa acredite cedo ou tarde, dentro daquele Kardec falou da perfectibilidade, né? Que ele fale da nossa perpetuidade, da imortalidade. Este espírito cedo ou tarde irá compreender a grandeza e a eloquência das leis de Deus ensinadas pela doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Que artigo bonito de Kardec. Aqui é uma síntese, né? Depois temos aqui as três filhas da Bíblia. É uma obra com esse título, publicada por Hipólito Rodrigues, onde ele fala da fusão das três grandes religiões saídas da Bíblia. Ele fala dessa fusão que vai gerar a religião nova do futuro, na visão do autor. Ele diz: a primeira é o judaísmo, a segunda é a católica, a terceira é a maometana. E nós sabemos que às vezes a religião que veio após tem raízes ou pontos na religião anterior. O professor Herculano Pires escreve a obra Revisão do Cristianismo e nos mostra como muitos pontos concebidos em nome do cristianismo têm raízes no judaísmo e foram construções humanas, né, como a Santíssima Trindade e outras questões definidas em concílios. Então Kardec comenta, diz ele que o autor crê numa próxima fusão das três grandes religiões, que as três iriam se fundir para surgir uma religião nova, né? Kardec fala dessa unificação dos cultos, né? E fala dessa importância do se crer, porque não adianta fazer a fusão das três religiões e ser algo
imposto, retoma essa questão do dogma, da fé cega, fala que as crenças religiosas são instintivas no homem e constituem para o coração e para o espírito uma necessidade imperiosa, como a legislação civil ou é para a ordem social. Então nós necessitamos no nosso atual estado de evolução, da religião, que são recomendações morais, que são convites ao exercício dos nossos deveres morais para com a vida, enquanto ainda isto não é nosso, ainda não está em nosso espírito. Precisamos do culto exterior, precisamos ainda do templo religioso, precisamos da repetição das leituras, dos comentários, porque ainda somos almas frágeis, para que possamos ir norteando a nossa vida, de forma que a unicidade de religião ainda nem será de um mundo de regeneração. A pedra angular de um mundo de regeneração será a fraternidade, ou seja, o respeito entre as criaturas humanas. Jamais uma matará a outra pela sua escolha religiosa ou por uma escolha diversa em outra área. Há esta fraternidade. Um só rebanho, um só pastor. Nesse sentido, este diálogo interreligioso ou esse ecumenismo fluindo muito fácil na convivência das criaturas humanas, que é justamente o que a doutrina espírita propõe. Lendo algumas descrições de mundos felizes, que está além do mundo de regeneração, acreditamos que lá ocorre a unicidade de crença, mas também uma crença diferente. Porque depois que nós introjetamos tudo isso, todo este aprendizado intelecto-moral, aí já não necessitamos mais deste norteamento religioso, seja como conjunto de informações, seja como um local exterior, porque numa das lições da Revista Espírita, lá do início, 58 ou 59, um espírito descrevendo um mundo feliz dizia que aqui a crença em Deus é de todos. E que o templo seria isto, a crença em Deus na nossa intimidade. E a verdadeira religião seria o fazer ao bem a todos, a solidariedade nata. Nata no sentido de que o Espírito veio construindo isso, trilhou esse mundo de provas e expiações, este mundo de regeneração, foi caminhando nessa direção, rompendo com o exterior, com o culto, com a adoração, passa a entender o valor da reflexão, do interior, do íntimo, da conexão direta com o divino, até uma hora que aquilo faz parte das suas aquisições, da sua bagagem espiritual, que ele já não necessita mais desse exterior. Então lá no mundo feliz já não há mais templos, porque o divino está, sabemos, sentimos o divino em nós. E os nossos deveres morais fluem naturalmente, porque entendemos que o amor é realmente o grande sentimento que nos planifica e nos ilumina. Depois há uma lição Lacordaire e as mesas girantes. Kardec aqui publica uma carta do padre Lacordaire de 1853, inclusive vamos ver que foi a pedido do próprio espírito Lacordaire. A revista, as obras fundamentais, contém algumas comunicações desse espírito que após a sua desencarnação foi convidado, junto com Lamennais, por exemplo, a compor a equipe do Espírito de Verdade para ajudar na vinda do Consolador prometido à Terra. E o interessante aqui é que Lacordaire, nessa carta, enquanto encarnado, antes do Espiritismo, ele já teve contato com as mesas girantes. E ele escreve: em todos os tempos houve modos mais ou menos bizarros para se comunicar com os espíritos. Apenas outrora se fazia mistério. Hoje, graças à liberdade dos cultos e à publicidade universal, o que era um segredo tornou-se uma fórmula popular. Isso aqui é o texto do padre Lacordaire, de uma carta enquanto vive em 1853. E aí olha o que ele diz: Deus, talvez também por essa divulgação, Deus queira proporcionar o desenvolvimento das forças espirituais ao desenvolvimento das forças materiais, para que o homem não esqueça, em presença das maravilhas da mecânica, que há dois mundos incluídos um no outro, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Então veja que em vida
Lacordaire, já vendo as mesas girantes, já aceitava a influência dos espíritos no mundo físico, sem chamá-lo de demoníaco, como alguns fizeram, como uma manifestação do demônio, mas entendendo que era uma providência divina para que a criatura humana fosse despertada da prisão dos 5 sentidos, conforme citamos agora há pouco, e pudesse entender essas forças espirituais que governam a vida, entender a própria essência espiritual, que nós não somos o corpo, estamos de passagem por aqui, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Portanto, a partir desse entendimento da nossa essência espiritual, passamos também a entender o verdadeiro sentido da vida, e isso faz toda a diferença. E aqui Kardec então comenta, e ele vai citar daí uma comunicação que não é de Lacordaire, mas de um outro espírito, dizendo que aí ele falava que Lacordaire foi espírita antes do espiritismo, viveu com ele naquela... Eu ouvi ensinando a doutrina, não mais como encarnado, mas também como espírito. Vi-o pregando com a mesma eloquência no mundo espiritual, com o mesmo sentimento de convicção que quando vivo, o que não teria ousado pregar abertamente do púlpito. Vi-o entusiasmar-se, posto que em estado espiritual, quando encontrava um cérebro refratário ou uma resistência obstinada às inspirações que soprava. Sempre vivo, querendo fazer penetrar a convicção nas inteligências, onde se faz penetrar na rocha viva o buril tangido por vigorosa martelada. Este é o espírito do padre Lacordaire, que em vida também já discordava de alguns pontos, de alguns dogmas da igreja, tendo enfrentado inclusive algumas dificuldades em relação à igreja por conta de discordar de alguns pontos dogmáticos da igreja. Então, chega no mundo espiritual e naturalmente se incorpora à legião do Espírito de Verdade. Depois, refutação da intervenção do demônio, onde aqui é citada uma fala de um monsenhor, naquela frase de Jesus, quando foi chamado de príncipe das trevas e tal, e Jesus disse: se opero prodígios em meu nome do demônio, então o demônio está dividido consigo mesmo, procura-se destruir-se. E aí Kardec, aproveitando esta própria fala da pregação do Monsenhor, bispo de Hermópolis, Kardec fala: o mesmo se aplica à doutrina espírita, que propõe o bem, propõe a caridade, propõe a paz. Então, como é que o demônio poderia, se fosse demoníaco, como alguns propõem a doutrina, como é que o demônio poderia propor bons conselhos? Então seria praticamente o reino dividido que Jesus citou, e Kardec fala isso. Depois temos variedades, vamos aqui, o tempo avança, tem um artigo aqui em especial que nós queremos falar. Aqui é algo relacionado à reencarnação, vale a pena, a título de ilustração, são 2 citações de Kardec. Primeiro, Eugénie Colomb, precocidade fenomenal, uma menina de 2 anos e 11 meses que já sabe ler e escrever, onde já demonstra o conhecimento sobre os princípios da religião cristã, gramática francesa, geografia, história da França, operações matemáticas, que começou a falar muito distintamente com a idade de 4 meses. Como explicar esta genialidade precoce, senão através da reencarnação, do espírito que já traz esta bagagem do passado. Já comentamos em outros artigos sobre isso, que o materialismo não tem como explicar. Fala, não, é um corpo abençoado, nasceu com um cérebro abençoado, com um cérebro diferente. Não é bem nem abençoado, não dá para falar, que quando a gente fala de abençoado, pressupõe algo do alto, do divino, superior. Então, um cérebro que por acaso veio muito melhor que os demais. Kardec chega a citar que conhecemos um menino de 5 anos que, estando à mesa, onde nada da conversa poderia ter provocado, ele diz: eu fui casado e me lembro bem, tinha uma mulher pequena, jovem e linda, e tive vários filhos. Hoje há muitos casos catalogados de crianças que lembram de vidas passadas. Grandes estudiosos, Ian Stevenson, por exemplo, já desencarnado,
onde são provas, do ponto de vista científico, desses que pesquisaram acerca da reencarnação, porque foram buscar os registros, os dados, as informações e se comprovaram. Na mesma linha, Kardec cita Tom, o cego, músico natural. Uma pessoa cega, negra e escrava, totalmente ignorante, iletrada, como escravo da época, e tocava música, né? Tocava o piano aqui de forma impressionante. Um dia uma peça de Handel lhe foi tocada, e imediatamente Tom a repetiu corretamente, e ao terminar esfregou as mãos com uma expressão de indefinível alegria. Eu vejo, é um velho com uma peruca. Ele tocou primeiro e eu depois. Tom exibiu-se várias vezes em público. Este fato surpreendente de um cego ignorante, né, que era escravo, negro, desprovido de qualquer instrução, mostrando um talento que outros são capazes de adquirir com muito estudo. Senão, a alma já demonstrando uma habilidade, uma aptidão que traz de vidas passadas. Por que alguns manifestam isso? É justamente para chamar a atenção da humanidade para a reencarnação. Deus permite, né, que essas crianças, algumas, lembrem de vidas passadas, descrevam suas vidas passadas, permite que renasçam crianças gênios, justamente para provocar, estamos falando de vitalidade intelectual, de pensar, né, para provocar este pensamento. Alguns querem pensar, mas daí vem o dogma, a fé cega diz, não é assim, você não pode pensar, a reencarnação não existe, e a pessoa aprisiona, estanca o pensamento, não eternamente. Este espírito voltará a refletir. Alguns rompem com essas amarras, conforme dissemos, e passam a pensar, qual a razão disso? Como isso pode acontecer? Só pode ser a reencarnação. Viveu outras vidas, viveremos outras, de forma que há este progresso presente nessa lei divina da reencarnação, decorrendo outra lei, a lei do progresso. Enfim, também, aqui o que me chama a atenção, apenas para não deixar passar, que fala do espírito de Tom, que estava reencarnou na raça negra, escravo, e Kardec fala aqui que às vezes isto podia se dar por expiação ou como meio providencial de reabilitação desta raça, uma missão. Eu achei tão bonito isso, porque vamos lembrar do contexto, né? Nós sabemos que a expiação às vezes pode impor uma pessoa que hoje infelizmente é racista, que odeia os irmãos da raça negra, que nem o enxerga como irmão, e adota um comportamento racista, às vezes fanático, às vezes a ponto de matar um negro. Este espírito por expiação poderá voltar, sim, num corpo negro, porque o espírito não tem sexo, não tem cor, não tem etnia, reencarna extraindo as experiências, e ele vem numa experiência num corpo negro, agora aprendendo a valorizar, né, a raça negra, que ali está mergulhado num corpo negro. Então a divindade tem mecanismos para fazer o espírito evoluir e romper com esses preconceitos injustificáveis à luz da reencarnação, porque ora reencarnamos como rico, pobre, homem, mulher, né? Ora reencarnamos nesta etnia, naquela cultura, naquele país, ou seja, o espírito é o cidadão do universo, não é o corpo. Quando a gente tem esta visão, a gente passa a perceber quão boba são esses preconceitos que nós vamos, bobos são esses preconceitos que nós vamos criando. E eu achei aqui providencial de reabilitação, vejam só essas missões diferenciadas. Existem missões que às vezes nos escapam à percepção. Naquela época ainda há muito racismo, naquela época de uma escravidão ainda muito ampla, intensa, havia muito mais o racismo. Muitos acreditavam que o negro não tinha alma, que o negro era uma raça inferior, que o negro tinha limites de aprendizado, etc. Daí vem um espírito como Tom na raça negra, manifestando uma habilidade artística incomparável.
Fazendo o quê? Chamando a atenção da humanidade. De que a cor da pele não limita e não reduz ninguém a nada. Porque somos um espírito mergulhado no corpo. Então, quando almas desta grandeza, deste quilate, na área artística, na área científica, na área acadêmica, nessa ou naquela área, somente nesse passado mais recuado, de 100, 150 anos atrás, 200 anos atrás, onde havia realmente um racismo muito pior do que é hoje, e essas pessoas racistas tinham que olhar para um negro, cego, escravo, tocando e repetindo Handel com uma maestria impressionante, para que pudesse já na sua intimidade ir rompendo com este conceito limitado que ele tinha acerca do outro, acerca daquele irmão que estava na etnia, na raça negra. Né? Então, vejamos aqui missões diferentes, né, convidando a humanidade. Hoje, melhorou se comparado a 100, 150 anos, mas ainda há muitos estudiosos que nos apresentam essa questão, infelizmente, ainda do racismo estrutural, né, a mulher negra ainda sofrendo racismo, e a doutrina espírita já vem nos falando desta lei de liberdade, lei de igualdade, né, que o espírito reencarna aqui e acolá, nessa ou naquela experiência para progredir, de forma que, à luz da reencarnação, razão alguma há para criar, repito, qualquer tipo de preconceito e intolerância em relação a outra. Depois tem um artigo interessante, esta revista aqui de fevereiro de 67, ela está rica de temas e artigos, né? Suicídio dos animais. Kardec cita aqui, ele recebeu a notícia de um cão que teria se suicidado, né? Depois viram-no, ele foi suspeito de hidrofobia e o evitavam, o afastaram da casa, ele ficou isolado, caiu no desgosto e muitos viram ele partindo para o rio, descer o barranco com passos deliberados, soltou um uivo de adeus, entrou no rio, mergulhou a cabeça e morreu afogado. E muitos cães fiéis, depois a história narra, que deram uma morte voluntária para não sobreviverem ao seu dono. Cita um exemplo da antiguidade de Hircanus, o cão do rei Lisímachos. Kardec cita aqui o escorpião, que diante do perigo pratica o suicídio, de forma que naquela época não se havia um estudo tão abrangente quanto hoje acerca de algumas habilidades dos animais, sobretudo dos animais superiores. Nós temos o cão, o gato, o cavalo. Hoje sabemos que o animal superior, os animais superiores, já demonstram um certo grau, estão longe dos homens ainda do reino nominal. Tem um princípio espiritual ali evoluindo, a doutrina espírita nos faz enxergar dessa forma. Nos animais superiores já individualizado esse princípio espiritual, portanto, entre aspas, uma alma num organismo, onde já demonstra de forma embrionária uma capacidade de subjetividade, de autoconsciência, capacidade de perceber a si e a outro, os pensamentos que não são contínuos, mas já são fragmentados, alguns que já apresentam uma inteligência limitada. Estamos falando principalmente dos animais superiores. Hoje há muitos estudos nessa área. Há animais que diante do espelho se reconhecem, há outros que não, mas animais que já desenvolveram esta autoconsciência. Hoje estuda-se a depressão nos animais, cão, a tristeza nos animais, que precisam ser tratados. Quando o dono vai viajar, os donos vão viajar, ficam muito tempo sem ele. A alegria do animal. Então ali ele já está naturalmente expressando algumas emoções e alguns sentimentos ali bem rudimentar que vão se ampliar para que possa atingir um patamar maior no reino nominal. Mas ali o princípio espiritual já vem demonstrando essas habilidades limitadas. Repito, o livro dos Espíritos diz que entre a distância que há entre o animal e o homem é a mesma distância do homem a Deus, demonstrando que há realmente uma distância evolutiva enorme, mas o animal, principalmente os superiores, já demonstram isso.
De forma que, mas suicídio dos animais, como não tem senso moral, não há expiação no reino animal, naturalmente que ele não se compromete diante da lei de Deus. É um ato instintivo, decorrente dessas emoções embrionárias. Vimos, por exemplo, animais que não se matam, mas demonstram uma tristeza tão grande quando o dono morre. Vimos recentemente o animal que ficava indo à sepultura do dono, que dormia em cima da sepultura do dono. Há um filme de um cão japonês, onde há uma estátua, inclusive na cidade, porque o dono morreu e ele costumava ir com o dono na estação de trem, que o dono ia para o trabalho, e ele ficou após a morte do dono, indo todos os dias da estação de trem esperando o dono chegar do serviço. Então o animal superior já demonstra assim, uma sociabilidade com os humanos, um sentimento, entre aspas, embrionário de apego, de afeto, né? Já demonstra tristeza, alegria, enfim, que não justifica. Mas mesmo no caso do suicídio dos animais, convém aqui dizer que não há expiação para uma vida futura. Depois já citamos aqui a poesia, e depois no final, antes do Notícias Bibliográficas, existem 3 comunicações espirituais belíssimas, né? A principal delas aqui, trazendo as 3 causas principais das doenças. Recomendo a leitura, que é de um médico desencarnado, Dr. Morel Lavayer, onde ele vai falar das 3 causas, né? O espírito, o perispírito e o corpo. Este olhar global, interconectado que a doutrina espírita nos ensina. Hoje sabemos, e há muitos estudos dessa área. Por exemplo, não basta apenas cuidar do corpo. A pessoa pode ter uma boa alimentação, práticas esportivas, e muitas vezes vai adoecer por conta do perispírito ou do espírito. O espírito, as questões morais e emocionais, os conflitos psicológicos. O perispírito, que é o canal de comunicação, de ligação do espírito com o corpo físico, e esse perispírito que, por ser um corpo semimaterial, fluídico, naturalmente que com mais facilidade agrega, atrai fluidos, e muitas vezes fluidos de má qualidade, que desarmonizam o perispírito nas áreas correspondentes, e porque o perispírito, conforme a Gênese, está ligado ao corpo molécula a molécula, reflete na saúde do corpo. Então veja este olhar global. Cada ângulo desses 3 pontos traz para nós uma análise, de forma que a saúde, para nós, à luz da doutrina espírita, ganhe uma dimensão maior. Então é uma lição para a época muito interessante. Depois, André Luiz, espírito, se debruçou nesses estudos, Filomeno de Miranda, porque o corpo, nós precisamos da medicina convencional, do medicamento, porque às vezes é o corpo que está enfermo. Se tem uma gripe, por exemplo, você vai tomar um medicamento, o corpo está debilitado. Você caiu, sofreu uma fratura grave, às vezes tem que fazer uma cirurgia, tem que engessar, tem que cuidar do corpo. Às vezes a causa está no corpo. Quando a causa está no corpo, unicamente no corpo, você vai cuidar do corpo. Mas muitas vezes a causa está, por exemplo, no espírito. Quando traz uma moralidade ainda deficitária, o ódio, a inveja, a ingratidão, a sensualidade desregrada, e o espírito que pensa, que movimenta estes defeitos morais, naturalmente que isto, que nós chamamos de somatização, vai impactando o corpo físico. Passa pelo perispírito e para o corpo físico. E há estudos nessa área, de quanto os defeitos morais afetam a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Estudos em relação à ingratidão, ao ódio, ao ressentimento, à mágoa, pessimismo, e o espírito vai cultivando e mantendo isso, vai adoecer o corpo, com certeza. E daí não adianta cuidar apenas do corpo. O corpo sofreu o efeito, a causa está no espírito. Precisamos cuidar do corpo? Sim. Nós vamos tomar a medicação, o tratamento, mas temos que entender a causa. Por que isto me aconteceu? Para que isto me aconteceu? Para que eu possa remover a causa, mudar a minha postura moral.
Só que muitos pacientes é muito difícil mudar, porque para tratar o espírito não é um medicamento, é educação dos sentimentos, é reforma moral. Aí eu tenho que ir diluindo meu ódio, meu ressentimento, minha inveja, minha ingratidão e me exercitando, me esforçando para adquirir amorosidade, gratidão, perdão, para que tudo isso possa ser agora uma fonte geradora de saúde, de equilíbrio e não de doença. Mas muitos passam a vida inteira cuidando só dos efeitos e não vão às causas. Jesus, quando curava o corpo, dizia: vai e não tornes a errar, para que algo de pior não te aconteça. Ou seja, se você não mudar o espírito, vai adoecer novamente. Quantas pessoas nesse processo de recidivas e recidivas e recidivas, porque o espírito moralmente continua enfermo. E isto repercute no corpo físico, conforme a gravidade, a intensidade, a duração, naturalmente que poderá eclodir doenças graves, às vezes fatais, cânceres, alguns cânceres, etc., metástase e tal, por conta disso. Não é a única causa dessas doenças, mas também aparece aí como causa. Na obra Primícias do Reino, quando Amélia Rodrigues e Espírito Periodivaldo fala do paralítico de Cafarnaum, que Jesus cura o corpo, e naquela mesma noite o paralítico estava num bar, alcoolizando-se com mulheres, comemorando a saúde restituída. Jesus se entristece. Simão questiona e ele diz: não vim para remendar corpos, eu vim para curar a alma. Então a doutrina espírita, e esta mensagem é extraordinária e nos fala disto. Aquela lição no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Do corpo a gente cuida com essas práticas, mas também temos que cuidar do espírito, da nossa moralidade, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, da nossa saúde moral. Então não vai adoecer nunca? Não poderá adoecer. Mas como é que nós vamos lidar com a doença, que é a questão? Porque às vezes, tenho doenças, mas não estou doente. É diferente. Às vezes o corpo vai pegar uma gripe, mas eu não vou reclamar, o bem sofrer, etc. Porque necessariamente saúde espiritual não significa ausência de doenças. Como Amélia Rodrigues descreve o caso Miriam, de uma paralítica, que Jesus não curou. Ela se amargurou no começo, mas depois percebeu que todos aqueles que Jesus curava, quase todos, adoeciam moralmente de novo, e depois fisicamente. E ela, não curada do corpo, foi tomando de uma paz, refletindo a mensagem de Jesus, mesmo paralítica. Era alguém que adquiriu a saúde espiritual. O perispírito também tem um papel importante nessa engrenagem, por dois motivos. Às vezes, como falamos, assimila fluidos, esses fluidos ambientes das pessoas que vibram coisas negativas. De repente eu não estou equilibrado, não estou vigilante, eu entro no ambiente, travo contato com uma pessoa, assimilo esta vibração, porque estou na faixa. Esta vibração doentia afeta o perispírito, desarmoniza-o e depois poderá repercutir em algum grau no corpo físico, via perispírito. Muitas vezes tomamos o passe na casa espírita e ajuda a desagregar, a liberar do perispírito estas energias deletérias e grosseiras que vamos acumulando no cotidiano. Ali, às vezes, os espíritos agem por misericórdia divina, mas ao sairmos dali, que tipo de energias e fluidos vamos agregar em nosso corpo espiritual? Não só pela vibração alheia do ambiente, mas a começar pela própria vibração, pelo próprio pensamento. Então veja que saúde é algo muito complexo. E a doutrina espírita, como diz o Alberto Almeida, orador e escritor espírita que cuida desse tema, vai nos ajudando a esta autogestão. Não podemos entregar 100% a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa harmonia, colocar na mão do médico, na mão da autoridade religiosa, na mão deste ou daquele. Há que se ter esta autoconsciência e autogestão na construção da própria saúde. Claro que o médico auxilia, o psicólogo auxilia, o psiquiatra auxilia, são todos auxiliares importantes. Mas o que temos feito?
E principalmente com a visão espírita, este olhar de saúde moral a partir do corpo, perispírito e espírito. E aqui ainda poderíamos adicionar a obsessão, que se instala por falta de saúde moral do espírito. E a presença do espírito, o seu pensamento, a sua energia ruim, também, se nós permitirmos, porque sustentamos esta sintonia, pelas escolhas, pelo padrão mental, adoeceremos também. Tem uma lição belíssima, muito bela. E depois, só por citar, temos a comunicação A Clareza, do Espírito Sones, que fala da clareza do Evangelho, da doutrina espírita, né, dentro dessa proposta de vitalidade intelectual, do pensar, de clareza de pensamentos, ideias, nos convidando a um comportamento mais elevado e nobre. E a comunicação de Luiz de França, comunicação providencial dos espíritos, quando ele fala dessa influência dos espíritos, convidando o homem a olhar um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, que nós comentamos. E isso gera o que ele chama aqui de vitalidade intelectual. Começamos a olhar estas influências e passamos a buscar o alimento espiritual da alma, na busca de saúde, de plenitude, de progresso, de integração com o divino. E vamos entendendo o nosso papel aqui, neste momento, na atual reencarnação, e o esforço que nos cabe fazer para ganhar esta autonomia, esta autogestão da vida, o que não significa não ter problemas, que não vai ter problema, não vai ter luta, não vai adoecer, não, mas o equilíbrio, a força moral, a resignação, tudo isso ajudado pela prece, pela prática da caridade, do bem, para que possamos, pensando sempre sobre a vida, agir de conformidade com aquilo que Jesus nos ensina e que a doutrina repete por ser o cristianismo redivivo. E vamos entendendo aí o papel do amor, do sentimento e do intelecto, do conhecimento, que nos liberta da ignorância, para que possamos atingir, conforme vimos, este estado de saúde moral. Que beleza de revista espírita! Ficamos muito felizes por poder compartilhar com vocês, e eu próprio, aprendendo e procurando me tornar um indivíduo melhor. Muito obrigado.